Olá, pessoal, estamos iniciando mais um programa Fera 2019 com a TV Pajuçara, em parceria com o Sou Mais Valdecurso. Hoje, o astro, né, vai dar o show Kid Momô, professor Moacir. Professor, quais os temas que iremos abordar? Que o aluno que ficou esperando, comeu uma pipoquinha, né, na maquinazinha elétrica, por causa da manteiga, por causa do sal. Qual o tema que iremos abordar a partir de agora, professor? Boa tarde, sou Mais Valder, boa tarde, Fera, TV Pajuçara. Eu escolhi duas temáticas, Era Vargas e Segunda Guerra Mundial, para a gente revisar aí temas recorrentes aí no Enem. E o seu show, esse Mega Power, iremos começar por qual, professor? Vamos começar pela Era Vargas, dentro de uma realidade Brasil, né, da história do Brasil, para depois irmos para a história geral. Beleza, Ferinha? Então, vamos lá. Olha, quando a gente fala de Era Vargas, são três fases dessa Era Vargas. A Era Populista, a Era Provisória, certo? A Era Constitucional e o Estado Novo, repetindo, três fases. A fase provisória, de 30 a 34, a fase constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo, que é a fase ditatorial de Vargas, de 37 a 45. São 8 anos dessa fase ditatorial de Vargas, 15 anos no geral, né? De 30 a 45. Só para lembrar, você que está anotando em casa, está buscando, Vargas volta em 1951 e comete o suicídio em 54. Mas ele já volta na outra fase da história, que é a Era Populista, que vai de 1946 a 64, ok? Quando começa a ditadura militar no Brasil, certo? Então, dessa primeira fase de Vargas, de 30 a 45, fique esperto. Você tem, nessa primeira fase, a fase provisória, e aí é fundamental que você entenda algumas características dessa fase provisória. Vargas ascende de uma revolução, né, que na verdade é uma reacomodação dos grupos dirigentes, e ele precisa atingir todos os setores. Ele precisa projetar um novo país e aglutinar os setores que se dissiparam ali no processo de crise da República Velha. Já na fase final, a partir de Venceslau Braz, né? Então você tem uma crise aí de projetos, o projeto nacional em relação à mudança do panorama internacional. Professor, atrapalhando, gosta de atrapalhar. Beleza, vontade. O aluno aqui mandou aqui de urgência. Acho que ele está querendo saber urgente. O que foi a DIP na Era Vargas e qual o seu papel e a sua importância? Ou se é que não teve importância, também não sei. Não, tem e muita, né? O DIP, nesse caso... Deixa eu dizer o nome do caso, senão o cara fica com raiva. Não assiste mais, já vão desligar a TV. Diga aí. Foi essa pergunta aí, me desculpe aí, o aluno foi de João Pedro. Isso. Abraço, João Pedro. A gente está junto aí nesse projeto. Então, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, está na última fase desse primeiro momento de Vargas, certo? Que é a fase do Estado Novo. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, é para censurar o que é contra Vargas e para propagar o que é a favor a Vargas, beleza? A favor do governo, a favor da Era Vargas. Então, censurar e propagar. Inclusive, os alunos usam bastante em redação quando se fala de interferência na liberdade de expressão, o controle que a gente tem. E o DIP tem orientação nazista, né? O Goebbels, chefe de propaganda nazista, orienta esse DIP aí, que é acoplado DIP, DASP e DOPS. Beleza? É um mecanismo de controle lá de Vargas na fase do Estado Novo, ok? Somado à Constituição de 37. Mas voltando àquele nosso trajeto, Vargas encerra a fase provisória, né? O fato que marca o encerramento é a vitória de Vargas em relação à Revolução Constitucionalista e, na sequência, a adoção da Constituição de 1934, ok, com bases democráticas, começando a nova fase de Vargas, que é a fase constitucional. Lembrando o seguinte, nessa fase constitucional, a primeira coisa que você tem que saber, evidente, é a Constituição. Ela é democrática, liberdade partidária, autonomia entre os três poderes, voto secreto, voto feminino, as famosas leis trabalhistas. Vargas vai institucionalizar, né? Ele vai implantar lá no provisório, vai constitucionalizar em 34, lembrando, lei trabalhista é a conquista operária, que Vargas vai transformar em feito seu, né? Ele transforma uma conquista operária em uma benevolência do Estado, beleza? Para manipular esse público.
E aí, em 34, na Constituição de 34, ele vai constitucionalizar. É isso que vai dar a Vargas aquele título de pai dos pobres, certo? Outra característica dessa Constituição de 34 é o ensino público primário e obrigatório. Dentro desse ensejo, você tem a fase constitucional. E aí eu tenho dois partidos que ganham expressividade nesse período. A e B, Ação Integralista Brasileira, de cunho nazifascista, ok? São os integralistas de Plínio Salgado, do Anauê, ok? Do lema Deus, Pátria e Família. E do outro lado eu tenho a ANL, que é o partido de esquerda, congregando toda a esquerda brasileira, sob liderança de Luiz Carlos Prestes. Esse é um momento curioso, porque Vargas sai de cena e esses agentes aí tomam esse espaço. O Brasil se divide em duas correntes, a corrente da extrema-direita e a corrente da extrema-esquerda. Vargas vai dialogar com esses dois partidos, criando um ambiente de confronto, um ambiente de medo, que exige a sua interferência golpista, né, ditatorial. Esse ambiente de medo, medo da extrema-direita, o medo da extrema-esquerda, faz com que Vargas crie essa necessidade de intervenção. E aí Vargas coloca a ANL na ilegalidade, enfrenta a intentona comunista, né, de 1935. Na sequência vem a carta lá, o Plano Cohen, que é uma carta falsa, criando um ambiente de medo de um suposto golpe comunista, ok? E aí Vargas implanta a fase ditatorial, que é do Estado Novo. Aí eu tenho a Constituição de 37, oposto da Constituição de 34. Lembra lá. Ela é o oposto da Constituição de 34 e ela é chamada polaca, seguindo o modelo da Constituição da Polônia na época. Ela é ditatorial. Lembra, não tem partido político, não tem vice-presidente, sindicato controlado pelo Estado, ok? Sistema unitarista. Então, é uma marca essa Constituição de 37. Vargas vai desenvolver sua indústria de base, lembrando que, se eu penso na Primeira Guerra Mundial, professor, eu penso que o presidente é Venceslau Braz e ele não aproveita a guerra. Eu tenho um surto industrial no Brasil entre 1914 e 18. Vargas aproveita a guerra e desenvolve sua indústria de base. E aí ele cria a famosa contradição, né? Ele é um ditador que luta contra a ditadura, certo? Ele é um ditador que luta contra o eixo. E essa contradição faz com que a OAB se manifeste, os escritores, os mineiros, eles se manifestem. Vargas tenta abrir um pouco o sistema no final, permitindo o partido, né, se aproxima um pouco da esquerda, quando, por exemplo, Prestes sobe no palanque para apoiar Vargas, certo? Há uma real necessidade no momento. O Brasil lutou também do lado da União Soviética na guerra, porque a União Soviética, depois que Hitler rompe e invade a União Soviética vai para o lado dos aliados. Então, essa suposta aproximação de Vargas gera intervenção militar, e aí, na sequência, vem a eleição que o próprio Vargas indicou de Dutra, eleição de Dutra. Lembre também do movimento queremista. Queremos a permanência de Vargas no poder. Só que não funciona. É um ditador que lutou contra a ditadura. Essa contradição gera sua queda. Ok? Então, terminamos aí essa fase de Vargas de 30 a 45. Lembrando, ele volta na sequência. Aí, na sequência, eu tenho Dutra, eu tenho Getúlio, voltando, aí eu tenho Café Filho, Carlos Luiz Nereu Ramos, JK, Jânio Quadros, João Goulart. Professor, de 0 a 10 na prova do Enem, Vargas. 10. Tema recorrente, Vargas. Eu ainda não vi uma prova que não cobrou Vargas, uma prova do Enem que não cobrou Vargas, que não cobrou era populista. Beleza? Então agora a gente entra em Segunda Guerra Mundial. Entramos em Era Vargas, saindo de uma realidade da história do Brasil, falei um pouco inclusive de história geral jogando a participação do Brasil, né, na Segunda Guerra Mundial. Agora a gente entra diretamente na Segunda Guerra Mundial. Também tema recorrente. É bom frisar que nós temos aí, quando falei de Vargas, você tem que entender que existe um contexto muito amplo. O populista ele é muito beneficiado pelo contexto que lhe cerca. Então, o que é o mundo desse período? Eu tenho um mundo da Primeira Guerra, de 1914 a 18, e aí eu tenho um entre guerras, de 18 a 39. E aí, nesse entre guerras, eu tenho Revolução Russa, crise de 29, nazifascismo e a própria
Segunda Guerra. Então, esse período entre guerras, ele é propício a muita coisa mesmo. A própria ascensão nazifascista, porque a guerra vai gerar uma crise extrema, né? A Primeira Guerra Mundial, gerando a necessidade de soluções extremas. E esse é o terreno, a solução da extrema-direita, a solução da extrema-esquerda e o medo dessa burguesia europeia, ou da solução da extrema-esquerda, ou da solução da extrema-direita. Então, esse terreno aí é um terreno muito minado desse período entre guerras. Acabou a Primeira Guerra, Tratado de Versalhes. Aí eu tenho a ascensão dos regimes totalitários e a crise no liberalismo mundial, que é a crise de 29, ok? Tem a política também de apaziguamento sob liderança inglesa. A ideia é evitar a guerra, certo? Fazer vista grossa para o desenvolvimento nazista. Aí eu tenho um ensaio geral, né? O teste da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Civil Espanhola. Lembra lá do quadro Guernica, de Pablo Picasso? Exatamente. Quando o eixo é formado, né? Eu tenho Roma, Berlim, Tóquio, usando a ascensão de Franco na Espanha como um grande teste, amedrontando a Europa. E aí Hitler, após esse conflito, a Guerra Civil Espanhola, ele dá os primeiros passos na Europa. E ele vai conquistar Sarre e Renânia. Depois ele vai dar o passo seguinte, conquistando a Áustria, no que ele chamou de Anschluss, beleza? Quando ele domina a Áustria, ele vai para Sudetos, norte lá da Tchecoslováquia. Depois ele domina a Tchecoslováquia. Antes de dominar a Tchecoslováquia, você tem a Conferência de Munique, beleza? 38, para se evitar a Segunda Guerra Mundial. E aí eu tenho a liderança ali do Chamberlain, beleza? Que ele vai convocar essas lideranças, chamar Hitler, para evitar a Segunda Guerra Mundial. Quando ele senta, que conversa com Hitler, é fechado ali, e o mundo dorme em paz na crença de que não vai ter guerra. Hitler aceita o acordo. Qual foi o acordo? Hitler, você não avança mais, mas você não perde o que conquistou. Só que Hitler assina e na sequência ele não cumpre. E aí ele domina a Tchecoslováquia. Na sequência, ele ataca e invade a Polônia, né, conquistando o corredor polonês, ok? Quando ele invade a Polônia, aí você tem a declaração de guerra da Inglaterra e da França em relação à Alemanha e, evidentemente, em relação à Itália e o Japão. Antes de invadir a Polônia, o que é que Hitler fez, né, no jogo lá com Stalin? Os dois fecham um acordo germano-soviético, ou nazi-soviético, ou Ribbentrop-Molotov. Então, era um acordo secreto, supostamente, de não agressividade por 10 anos. Qual era o pensamento de Hitler? Se eu ataco a Polônia, ok? A Inglaterra vai buscar apoio soviético. Se eu fecho com a União Soviética, eu fico livre do Oriente e aí eu parto com tudo para o Ocidente. Foi o que aconteceu. Quando ele ataca a Polônia, declara a guerra, antes fez o acordo com Stalin e aí ele parte com tudo para o Ocidente. E aí vem a Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago. Ele domina parte do Ocidente, chega lá na França, fecha com o governo de Vichy, né, o governo colaboracionista, e aí parte para atacar a Inglaterra. Tem aquela famosa imagem de Hitler às margens lá da Torre Eiffel, e isso assusta o mundo. Poxa, se ele chegou na França, agora é só atravessar o Canal da Mancha e dominar a Inglaterra. Quando ele parte para atacar a Inglaterra, a força naval inglesa impressionante, Hitler não consegue, ele parte para a guerra aérea, a Luftwaffe contra a RAF, e a Inglaterra segura um pouco Hitler. É o tempo que o Roosevelt começa a buscar seus apoios, que eu citei na aula sobre Vargas, ok, para entrar na guerra. Hitler recua, vai atacar a União Soviética no plano barba ruiva, né, barba rosa, barba de molho, e aí ele calcula que em uma semana iria conquistar a União Soviética, mas ele domina, nesse caso, vence a Batalha de Leningrado, mas perde a Batalha de Stalingrado, que é a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. E aí, com o ataque japonês a Pearl Harbor, você tem a entrada dos Estados Unidos na guerra, e a guerra muda de figura, né? Surge na Conferência de Teherã as 3 frentes de guerra. A ideia é liberar o Mediterrâneo, liberar a África, né? Destruir lá a força nazifascista na África, liberar a Itália na segunda frente, a primeira frente saindo da União Soviética e a terceira frente é o famoso dia D.
Então, as três frentes isolando a Alemanha, e a Alemanha derrotada pela União Soviética, né? São os soviéticos que chegam primeiro e levantam a bandeira soviética lá no parlamento alemão. Hitler se mata, né, em seu bunker, ok? Em 45, a Alemanha se rende de maneira incondicional. A guerra continua no Pacífico, ok? Mas surgem os ataques atômicos em Hiroshima e Nagasaki e vem a rendição final japonesa, ok? Essa guerra, como citei antes, ela mata 50 milhões e fere 80 milhões. Não pode esquecer do Holocausto nazista, né? São 6 milhões de mortos, ok? Beleza? Estamos juntos, Projeto Fera, TV Pajuçara, sou o Masvalder, ok? Sucesso, abraço aí do Kid. E se você perdeu alguma aula do primeiro bloco ou do segundo bloco, não chore. Ei, vocês! Chore não. Vá aqui, olha. Minha tarefa, professor. Olha, eu me arrepio todinho com o negócio desse. Olha, eu me arrepio. Vá aqui embaixo, acesse o TNH1 e assista quantas vezes quiser. Olá, Fera, estamos aqui de volta no segundo bloco do nosso programa Fera 2019 para você, especial para você que vai fazer vestibular Enem agora nesse final de ano. Hoje com a presença, nesse segundo bloco, né, do professor David, de Sociologia, Filosofia, para dar sequência nesse show, que já é sucesso em toda Alagoas, Norte e Nordeste e no Brasil. Professor, bote para quebrar, professor! Muito obrigado, Valder, a você, Fera, que está nos assistindo aí. Uma aula preparada, tá certo? Tranquila, para uma prova que vai acontecer agora, dia 3 de novembro. No primeiro domingo do Enem, você vai abrir o seu caderno de questões e vai encontrar 45 questões de Ciências Humanas, divididas, portanto, nas disciplinas de História Geral Brasil, Geografia Geral Brasil e Filosofia e Sociologia. Veja só, aqui para a parte de Sociologia eu separei dois temas muito legais. Primeiro, para abordar um dos clássicos mais importantes que nós temos, que é o Weber, e a Sociologia Brasileira. Então, passo a passo, vai aparecer aí para você a foto do Max Weber, nascido em 1864, morto em 1920. O Weber inicia uma nova forma de se analisar a sociedade, né? É a sociologia compreensiva. Então, Weber rompe com toda aquela prática do positivismo, do Comte e do Durkheim, e aquela crítica que o Marx fez da sociedade estruturada a partir dos antagonismos entre as classes dominante e dominada. O que é que Weber faz então? Ele destaca a particularidade histórica, ele traz o processo de subjetividade como uma das formas de se abordar e de se entender a sociedade, tá certo? A principal temática que ele traz é em cima da ação social. O que é a ação social, portanto? É um dos objetos do estudo do Weber, né? O indivíduo, ele age, e como agente, ele vai transformar o seu espaço, tá? Diferente do Durkheim, que acreditava que o fato social, sendo aquela coisa coercitiva, me obriga a agir de uma forma. No caso do Weber, não. O indivíduo ele tem um processo, por exemplo, de autonomia no que ele vai fazer. Ele divide, então, 3 tipos de ação social. Você tem a ação social tradicional, que é aquela quando você age relativa aos costumes enraizados na sociedade. A ação afetiva ou emotiva, que você, então, tem um sentimento que te obriga a fazer, tá certo? Você é motivado por isso. E a ação racional, que é dividida em 2. Você tem a ação racional com relação a fins e a ação racional com relação a valores. Esses valores são valores seculares, compreende? Você tem uma sociedade, então, que cria um valor moral, cria uma forma de cultura, então você age a partir disso, tá bom? 3 tipos de ação social: tradicional, afetiva e racional. Esse é Weber. Essa é a nossa aposta para o teórico clássico no Enem em 2019. A outra parte da aula de Sociologia vai abordar a Sociologia Brasileira. O que é que você tem que saber? A ciência sociológica ela surge no século XIX lá na França, com Comte e com toda a escola positivista. Tá? Ela ganha força com Durkheim, que é ele que coloca a sociologia para ser uma matéria acadêmica. No Brasil, nós não tínhamos, então, neste momento, uma escola específica de sociologia. Ela só vai ser fundada, por exemplo, na década de 30, lá em São Paulo, a Escola Paulista de Sociologia. Só que, para o Brasil, o século XIX também ele tem uma influência, tá, na pesquisa social.
Os teóricos brasileiros mais importantes que você não pode esquecer, fera, são 3. A princípio, 3. Eles fazem parte do que a gente chama de geração de 30, tá? E seus nomes são Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, este que tem uma influência no teórico clássico que eu acabei de falar para vocês, que é o Weber. Sérgio Buarque escreve a obra Raízes do Brasil. Nesta obra, ele vai contar um pouco do que é que faz o Brasil ou o brasileiro ser brasileiro. É importante que você entenda o seguinte, o Sérgio Buarque, ele faz uma análise bem interessante sobre como é que nós agimos em sociedade. O Brasil foi formado e foi colonizado por portugueses. Então, existe uma raiz portuguesa no nosso país. A nossa prática do dia a dia também ela vai ter uma influência do nativo indígena, tá certo? O que é o Brasil? O Brasil é resultado de um processo, tá, de colonização entre 3 etnias, basicamente. Você tem a etnia portuguesa, branca, europeia, colonizadora, você tem o nativo indígena e você tem o negro, que foi trazido para o nosso país para ser mão de obra escravo. A relação entre essas 3 etnias e no século XIX, a vinda de outros povos para cá, resulta nesse mix que nós somos um país miscigenado. Mas existe o tipo ideal do brasileiro. E o tipo ideal, que é uma forma de pesquisa weberiana, apresenta na seguinte condição. O brasileiro ele tem 2 características marcantes e que o Sérgio evidencia muito nas suas obras, que é a cordialidade, nós somos o homem cordial, como é colocado por ele. Nós temos uma cordialidade porque agimos com o coração. Valde, a gente age com o coração. Nós somos da língua portuguesa o único país do mundo que coloca diminutivos nas palavras, compreende? Nós gostamos de falar cantinho, parquinho. Existe uma expressão que é muito interessante e engraçada, porque você olha para um parque e diz, esse parquinho é grande, né? Olha aqui. Chama de fofinho. Também, você tem uma... Da mesma forma que nós somos cordiais e falamos de forma benéfica, tá certo? Você tem uma prática do coração para o bem, mas também você tem uma prática do coração para o mal. Como assim? Nós somos uma sociedade violenta. A cordialidade que nós está inserida, na verdade, no nosso contexto, ela é tanto para o bem quanto para o mal. Nós somos uma sociedade que mata muito no trânsito, por exemplo, tá? Numa trancada de carro, por exemplo, você sai do carro e você briga, quer matar, quer destruir a pessoa. Quer destruir o carro, na verdade, destruir a vida da pessoa. Tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Além da cordialidade, Sérgio Buarque aponta que nós somos patrimonialistas. O que é o patrimonialismo, portanto, na análise do Sérgio? É você transformar aquilo que é público em privado. Essa prática do patrimonialismo contribui para clientelismo, nepotismo e corrupção. Que é você olha para o Brasil e você percebe que essas 3 práticas, nepotismo, corrupção e o clientelismo se torna comum. Isso é muito ruim. E a crítica que ele faz é a seguinte, na verdade influenciada por Weber. Se nós permitirmos que a nossa sociedade seja constituída sempre nesses laços, tá certo? Laços afetivos, você perde a razão. Perdendo a razão, você não consegue se desenvolver. Tá bom? Professor, desculpa aí atrapalhar do senhor, mas tenho 2 perguntas aqui de 2 alunos, tá certo? Eu vou juntar as 2 em uma só. De 0 a 10, qual a possibilidade de cair Karl Marx na prova do Enem? E nessa discordância aqui, nesse caso caia na prova, né, o que Weber discorda de Marx, ou se não existe discordância entre eles? Ok. Primeira pergunta. A resposta eu daria 0. Por quê? Na situação que nós estamos vivendo hoje, Karl Marx, um teórico um tanto quanto estigmatizado, ele não tem uma abordagem para este ano na prova do Enem. Evidentemente que por conta de toda uma conjuntura externa, né, na elaboração da prova. E no caso das discordâncias, que Weber discorda de Marx, é a seguinte. Existe uma prática enfática do Marx de atribuir que as relações sociais elas são influenciadas pela economia. E o Weber para além disso, ele vai para além disso. Ele diz o seguinte, a economia é importante, mas ela não é só a base da estrutura da sociedade, né? Você tem valores que você carrega que contribuem para o desenvolvimento econômico.
O Weber tem uma obra no início do século XX chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa parte, ele diz o seguinte: existe um processo de racionalidade na ética cristã que contribui para que o capitalismo se desenvolva. Diferente de Marx, que atribuía que as relações sociais, no caso da igreja, ela tem um processo de tornar o crente, tornar o indivíduo que crê em Deus uma pessoa alienada, né? Tem uma frase do Marx que é muito impactante, que é: a religião é o ópio do povo, é como se ela fosse responsável por um processo constante de entorpecimento. Ok? E, então, para finalizar a parte de sociologia brasileira, fica aí ligado no seguinte: todos os nossos teóricos, eles têm temas que envolvem a colonização, a abolição da escravatura, a própria escravidão e o processo de industrialização. 3 carinhas compõem o que a gente chama de geração de 30. Gilberto Freire, publicando Casa Grande Senzala, você tem Sérgio Buarque de Holanda publicando Raízes do Brasil, e o Caio Prado, que tem uma sequência de obras, mas nessa daqui eu vou apontar para vocês, Formação do Brasil Contemporâneo. De certeza vai estar lá para você alguma temática envolvendo a escola de Frankfurt. Eu escolhi esse tema porque ele é muito pertinente, para você ter uma ideia, de todos os teóricos pertencentes a essa escola, você tem o Habermas com uma sequência muito grande, uma recorrência muito grande nas questões. Além do Habermas, nós temos aqueles carinhas bem legais, que são Theodor Adorno, Max Horkheim, que escreveram a obra Dialética do Esclarecimento, você tem o Erich Fromm, você tem o Walter Benjamin e você tem o Herbert Marcuse. Então, são nomes recorrentes. Fera, se liga no seguinte, quando você pega a prova de ciências humanas, você percebe que tem muitos textos. Seria interessante que você pudesse olhar ali, no rodapé do texto, de quem foi e de onde foi que saiu aquele fragmento textual. Tá? Quando você tem um envolvimento da Escola de Frankfurt, você tem uma base, tá? A base teórica da Escola de Frankfurt. A gente vai começar aqui agora falando um pouco sobre a crítica que foi feita principalmente por um, na verdade, alemão chamado Friedrich Nietzsche. O Nietzsche é um dos teóricos mais injustiçados, eu poderia colocar assim, porque a gente tende a resumir a obra dele a só crítica da religião. Mas ele não faz só isso, tá? Ele vai criticar os valores morais do Ocidente. Tem uma influência religiosa, tem uma influência do cristianismo. Mas ele também vai criticar o que foi feito com a razão humana, ali desde Sócrates. O Nietzsche tem uma fala bem interessante, que ele diz que foi Sócrates o responsável pelo início da decadência humana, tá certo? Se você prioriza a razão, você vai ter um problema muito grande, que é você não reflexionar, você não refletir acerca do que está acontecendo ao seu redor. E foi exatamente isso que no século XIX, ele, quando publica suas obras, tentou nos mostrar. Mas quem foi que entendeu de fato? Quem entendeu foram os teóricos de Frankfurt. A formação do Instituto de Pesquisa Social da Escola de Frankfurt começou na década de 20, tá? Você tem um instituto sendo formado na década de 20 dentro da Universidade de Frankfurt. Esse instituto ele vai ser responsável pelos nomes que eu disse no início da nossa aula. Erich Fromm, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamin. Eles estão ali sendo embasados pelo Nietzsche, com a crítica à razão, por Marx, uma crítica econômica do que está acontecendo na sociedade, e pelo Freud, tá certo? Por quê? Porque ele vai ser uma das grandes temáticas da abordagem, é o comportamento das pessoas, então, a partir desse momento. Cíntia, diga, meu querido. Tem uma pergunta aqui da Letícia Isabelle. Ela quer saber qual a relação entre a indústria cultural e a lógica de consumo atual. Perfeito. Total. Nós estamos inseridos numa sociedade de consumismo. A diferença disso, Valder? Consumo é aquisição de algo necessário à vida. O consumismo é o desnecessário. Existe a implementação de ideias e de desejos que nós não possuímos. Para ser alimentado o sistema econômico, cria-se padrões. Padrões comportamentais, padrões de consumo, até a música que a gente ouve, ela é influenciada. Existe todo um trabalho por trás, trabalho esse, psicológico, tá certo? Para que a galera consuma aquilo que vende. Hoje você está percebendo que o sucesso, as paradas tocam bastante, as rádios, os shows, toca muito o passinho, o brega funk. O brega funk ele surge ali na periferia, né, na Grande Recife, e hoje ele já toma o Brasil. É comum que você encontre jovens em diversas faixas etárias e em diversos lugares que eles estão dançando o passinho. É
é muito rentável para a O indústria. senhor tem algum passinho para dançar para o aluno? Para exemplificar. Não. A indústria cultural, certo, ela é uma abordagem, porque foi criado um padrão de consumo para massa a partir da mídia. O que é a mídia? É um meio. Qual é o meio? É o rádio, a TV, neste século, é a internet. Então, nós somos orientados a ter... Observe o seguinte, Valder. Existe uma necessidade nossa que é fisiológica, tá certo? A gente sente fome. Nós sentimos fome. Mas a indústria cultural diz o que é que a gente vai comer. Compreende? Você tem vontade de comer, você está sentindo fome. Mas o que você vai comer é quem diz foi a indústria, quem determina a indústria cultural, tá certo? Então, ó, fica ligado o seguinte, sociologia, galera. A parte dos brasileiros, o Weber, e na filosofia, Escola de Frankfurt, temática forte para você e prioridade na indústria cultural, beleza? E você aí que está aí do outro lado da telinha, se você perdeu algum pedaço da aula não, do show do professor aqui de Sociologia e Filosofia, vá lá no nosso portal, tem na H1, que vai estar aqui, eu disse aqui, o diretor, que é meu sonho dizer isso, está passando aqui embaixo, aqui, ó, anotando aqui embaixo, vá aqui embaixo, vá aqui nesse portal, lá vai estar a aula do professor, como vai estar também no final da nossa jornada, né, no final desse mês aí, e depois até o Enem, todas as aulas aqui passadas aqui na TV Pajuçara. Aguardo você na semana que vem com mais esse nosso projeto. Projeto não, já é uma realização, Fera 2019, e sou Masvaldo Curso com você no Enem 2019. Tchau!